Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. E eu quero deixar essa palavra com você nessa noite, uma palavra que eu já ministrei aqui há alguns anos atrás. E por que repetir? Porque eu senti no meu coração que deveria fazê-lo. Se for de Deus, Deus vai falar o teu coração nessa noite. Atos capítulo 1, versículo 8. Essa palavra, queridos, eu recebi há alguns anos, na verdade, de uma pessoa que influenciou demais a minha vida na área ministerial, e ele já partiu para a glória. Ele era pastor lá no Bahamas, o pastor, ele influenciou tanto que eu esqueci o nome dele. Esse aí, Miles, não sei o que lá, Miles. Esqueci o primeiro nome, deu um branco, estou com a imagem dele na minha frente e esqueci o nome dele, é mole. E ele influenciou muito a minha vida a nível de liderança, a nível de ministério. Tem alguns estudos dele, tem livros, então sempre gostei. E aprove a Deus, ele num acidente de avião, né, uns 2 ou 3 anos atrás, ele, sua esposa e um grupo de pastores faleceram justamente num acidente de avião há pouco tempo atrás. E ele influenciou a vida de muitos pastores e líderes no mundo inteiro. Recomendo a você assistir palestras, porque depois eu trago o nome para você certinho. Miles Monroe, esse aí. E realmente essa ministração foi uma de muitas que eu assisti, tocou muito em meu coração, pessoalmente. E o tema dessa mensagem é influência, o maior ato do reino de Deus. Influência, o maior ato do reino de Deus. Deixa eu lhe falar algo importante. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, existem pessoas que elas ficam um tanto que perdidas e às vezes passam anos sem saber exatamente qual é o seu propósito, o que Deus tem para a tua vida, o que Ele quer fazer através de você. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo nessa terra? O que Deus colocou para nós nessa terra? Quando nós aceitamos a Jesus, nós encontramos a salvação em Cristo Jesus. Isso é um tema que depois nós vamos estar ministrando aqui sobre salvação, sobre o porquê somos salvos. E o porquê, o que é o pecado original, conversávamos sobre isso ontem. E vemos quantas pessoas não têm mínima ideia do que seja. Se alguém te perguntar, você é salvo? Salvo de quê? Salvo para quê? Salvo por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Você é salvo por quê? Salvo para quê? Salvo de quê? Então temos que entender o porquê somos salvos. E a palavra nos ensina, mas não é esse o tema. Mas nós precisamos compreender. A gente consegue ver, às vezes, nas pessoas, não consegue ver, obviamente, por dentro das pessoas, mas perceber algumas coisas. Eu assistia um vídeo essa semana sobre pessoas que se suicidaram, assim, 3 dias antes. As últimas imagens de pessoas que se suicidaram. Mostraram 15 pessoas, se não me falha a memória. Em todas as fotos dessas pessoas, as imagens que eles têm, eles aparecem rindo e brincando. E eles fizeram questão de mostrar as pessoas com a família reunida, pessoas brincando, jogando bola, outros no momento lá de alegria, pessoas que você jamais imaginaria que estivesse passando por uma depressão profunda a ponto de tirar a própria vida no dia seguinte. Então, quando a gente começa a se deparar com uma situação dessa, é claro que, não entrando no mérito da depressão, porque a depressão é uma doença, cientificamente falando, é uma doença, não é uma, desculpa a expressão, frescura de ninguém, tá, queridos? Que depressão não é frescura, depressão é uma doença, já está provado. Antes as pessoas falavam que depressão não é coisa de crente, depressão é coisa de demônio, que não sei o quê, né? E jogavam um peso sobre a vida das pessoas, até que um dia alguém aqui passou por ela. E tem gente que passa e nem sabe. E nós precisamos entender sobre essas coisas. É claro que o assunto não é esse, mas é um assunto que hoje se fala demais. E é muito grave o que nós estamos assistindo. É muito sério, porque é algo que as pessoas estão rindo na frente dos outros, mas por dentro eles estão destruídos. E eles não sabem lidar com isso. E não é fácil lidar com isso. E eu costumo dizer o seguinte, só sabe quem passa. Só sabe quem passa.
E se você é uma pessoa que passa por isso, você deve procurar médico. Você deve procurar um psicólogo. Você deve procurar um psiquiatra. Você deve procurar um neurologista. Você deve fazer isso. Não é nada, meu Deus, eu sou o pior ser humano da face da terra. Você quer ver uma coisa horrível? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para alguém que sofre depressão ouvir, é ouvir assim: você é forte, meu irmão. Sai disso aí. Você é crente, meu irmão. Pior coisa que alguém está passando por isso ouvir são essas frases, meu irmão. Você tem que se levantar. Nunca fale isso para alguém que está passando por isso, meu irmão, porque eu sei o que é isso. Então são coisas que afundam mais a pessoa. Então quando nós falamos sobre uma influência, nós estamos falando que nós vamos encontrar, a partir de hoje, um propósito. Eu preciso encontrar o meu propósito, porque isso também pode trazer cura para a minha vida. Eu poder compreender o que Deus tem para mim. Qual é a influência que eu tenho nessa terra, já que eu faço parte de um reino chamado Reino de Deus. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder. Recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo já habita em você. Porque o Espírito Santo ele não virá, ele já veio. Você acredita, crê nisso, confia? Amém? Não é aquela coisa, vem Espírito Santo. Não, ele já veio. O que você quer é a manifestação dele na sua vida. É diferente, querido. Mas o Espírito Santo já veio. É ele hoje, o ministério hoje é do Espírito Santo em nosso meio. Então você tem o Espírito Santo. Se você abrir o coração para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi selado com a presença do Espírito Santo, ok? E aí ele vai dizer: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós falamos de testemunha, quando você vai a um julgamento, geralmente ali há pessoas que são testemunhas. Essas pessoas, elas têm um papel muito importante. Elas estão ali para estarem a favor ou contra uma pessoa. Ela que vai dizer: eu vi, eu não vi, é isso, não é, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque ela é uma testemunha, ela precisa ter visto, ter assistido. Então é aquela pessoa que testemunhou um ato. Testemunhar é uma ação legal, ou seja, você prova que aquela pessoa que você está testemunhando a favor dela, que ela está certa. Então Jesus diz assim: vocês serão minhas testemunhas, ou seja, prove ao mundo que eu sou rei, prove ao mundo que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador, que eu sou protetor, que eu sou sustentador. Vocês serão minhas testemunhas. Então testemunhar não é meramente entregar um folheto na rua, não, querido. Não é isso. Porém, é demonstrar que o reino de Deus está presente em nosso meio. Testemunhar é uma evidência do reino de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 12, versículo 28. Olha só o que Jesus diz em Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Vou repetir o versículo. Mateus 12, 28. Jesus dizendo: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus estava dizendo o seguinte: se eu libertei esse jovem, outro reino chegou. Você entendeu isso, querido? Se eu então libertei esse jovem, chegou outro reino. Por quê? Porque o maior ato de um reino é a influência. Ou seja, eu expulsei esse demônio desse jovem, então algo maior chegou nessa terra. Então, esse algo que chegou maior, agora vai começar a influenciar tudo que está ao nosso redor, inclusive os poderes demoníacos, porque eles vão cair por terra. Então a tarefa principal de um embaixador do rei, que é você, que sou eu, é influenciar essa terra. Você está me ouvindo, querido? Muita gente pergunta assim: pastor, pergunta não, pode perguntar, por que dia de semana a igreja aqui não fica aberta?
Porque eu passo aqui, vou para lá, vou para cá, né? E não vejo as portas abertas. Porque dá a impressão o quê? Que a igreja não faz nada, né? Que está todo mundo sem fazer nada, que está tudo parado, que aqui só se faz alguma coisa final de semana, só no domingo, ou quando tem aí um luau, quando tem uma rede de alguma coisa. Parece que está tudo parado. Quem é líder de célula aqui, levanta a mão. Quem faz parte de uma célula, levanta a mão. Quem está sendo discipulado, levanta a mão. Dá um aplauso a Jesus bem forte, você que está sendo discipulado. Olha só quantas pessoas, o que está acontecendo? Durante a semana, alguma coisa está acontecendo. Deus, Ele está usando a tua vida para influenciar o meio que você está. Então, o teu papel, o meu papel nessa terra é influenciar, porque nós somos embaixadores. Agora vamos ao texto de Mateus capítulo 13, versículo 33. Nós vamos fazer uma analogia aqui hoje rapidinho. Eu quero deixar essa palavra com você. Mateus 13, 33. Jesus, ele faz várias analogias a respeito do reino dos céus, mas há uma que é muito interessante. E por que essa palavra no primeiro domingo de 2019? Porque nós queremos que essa igreja local, ela amplie a sua influência na sociedade que ela está vivendo, no meio que ela está vivendo. Não somente no conjunto, ou seja, não somente numa reunião, mas no seu dia a dia, na sua prática de vida, no dia a dia lá, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, na empresa que você trabalha, enfim, você será isso que a Bíblia vai dizer aqui agora em nome de Jesus. Ele diz assim, disse Jesus, disse-lhes então outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vou repetir o texto. Disse Jesus então, ele está dizendo assim, o reino dos céus é semelhante, ele está fazendo uma comparação, ao fermento, que uma mulher pegou aquele fermento, escondeu em 3 medidas de farinha, e aquilo começou a levedar. O que é fermento? Então Jesus, ele pega um exemplo e vai fazer uma analogia em relação ao reino dos céus. Então vamos pegar esse exemplo que Jesus disse e vamos pensar agora. Vamos lá. O que é o fermento? Eu ia até trazer, mas deixei em casa. Resolvi deixar em casa o fermento. Esse fermento você compra aí para colocar em bolo. O que é o fermento? Quando você, vamos dizer que isso aqui fosse o pacote de fermento. Isso aqui é melhor, senão eu vou acabar entornando. Um pacote de fermento. Ele, dentro de um pacote, serve para alguma coisa? Não. Então o fermento, ele não serve para nada dentro de um pacote. Ele não tem nenhuma ação dentro desse pacote. Não há nenhuma serventia. Se você deixar muito tempo, ele vai perder a validade e você vai jogar fora. Então imagine só uma igreja local que ela só vive para dentro de si mesma, que ela só vive em função das suas próprias necessidades. Vamos criar o grupo A, o grupo B, o conjunto A, o conjunto B, o coral A, o coral B e não sei o quê. Não é que eu seja contra essas coisas. Vamos fazer a comissão A, comissão B, comissão C, vamos fazer, lindo, ok, mas ela começa a viver para dentro de suas próprias necessidades. Daqui a pouco, nós estamos resolvendo tantas coisas voltadas para as necessidades do próprio povo que se reúne dentro dessa igreja local. Só que a Bíblia está dizendo que o reino dos céus é como um fermento, e ele pode perder a validade se ele ficar ali parado. Dentro daquele contexto, imagine que isso aqui fosse um pacotão de fermento, e nós estamos aqui dentro. E aí a gente fica aqui todo domingo, que legal, louvor legal. O pastor mais ou menos, mas o louvor legal. O pessoal dança, pula, tem esse negócio todo, né? Enfim, aonde nós vamos com isso? Lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Então, nós podemos pensar um pouco mais do que isso. Agora vamos lá. Segundo, o fermento parece algo sem significado. Parece que não tem valor nenhum. Jesus disse que para o mundo nós iríamos parecer algo insignificante. Que o mundo iria olhar para nós e dizer, esse pessoal aí, você já viu
30 anos atrás, se alguns aqui puderam ver isso, falar que era evangélico era assim, não era nada, né? Não éramos nada. Hoje, ser evangélico virou moda. Virou moda. Hoje, nós assistimos um presidente eleito dizer que os evangélicos que levantaram a eleição dele. Hoje, nós podemos dizer que há uma influência muito forte nesse sentido. Alguém vai dizer, mas não está tudo muito bom. E não está mesmo, querido, é verdade. Mas a Bíblia está dizendo que o mundo olharia para nós, olha só, porque talvez tenha alguém na sua família, ou talvez no seu trabalho, ou talvez lá onde você tem uma empresa, que olhe para você e possa pensar que você é algo insignificante, que você não faz diferença nenhuma, mas ele só parece algo insignificante. Terceiro, olha que interessante, você que faz bolo aí, fermento, ele não se intimida pelo tamanho da massa. O fermento não se intimida pelo tamanho da massa. Ele é tão pequeno, aí você pega aquela colherzinha de fermento e tem uma massa enorme, e aí aquela insignificância que você vai colocar, aquela colherzinha que você joga, por quê? Porque ele não se ilude, ele não se intimida, com a massa. O fermento olha para a massa e diz assim, você é minha. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Então o fermento, por isso que Jesus, o reino dos céus é como um fermento, ele olha para a massa que é enorme, é uma guerra enorme, é uma luta enorme, é um problemão enorme, mas você, fermento, diz, essa massa é minha, eu vou tomar essa massa. Parece algo insignificante, mas essa é a influência do reino de Deus. Quarto lugar, o fermento, olha só que interessante, queridos, o fermento, ele não é influenciado pela massa. Quando o fermento entra no bolo, meu irmão, o que ele faz? Vamos lá, boleiros. Ele influencia a massa começa a se mexer. Alguma coisa entrou aqui que está fazendo um rebuliço. Então, quando o fermento ele entra na massa, ele não é influenciado por ela. O fermento entra e não se torna massa, mas a massa é que se torna fermento. Por isso o reino de Deus é semelhante ao fermento, e você é esse fermento. Você está no meio de uma massa que parece enorme, olha como é que vai ser, é gigantesca, mas ela é minha, eu vou tomar por força em nome de Jesus. Eu vou lá e não serei influenciado pela massa, mas a massa será influenciada por mim, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Quinto, o fermento é interessante. Ele muda a condição da massa. Quando o fermento entra na massa, aí o bolo. Não é verdade? Ou estou errado? Eu não entendo nada do assunto, não. Mas o fermento é para o bolo crescer, não é isso? Então, quando o fermento entra na massa, ele muda a condição da massa. Não é o fermento que muda, mas é a massa que muda a sua condição. Quando você for a um lugar, tem que haver uma diferença naquele lugar. Eu pergunto a você, quando você vai a uma reunião da sua família, você faz a diferença? Ou eles não te querem lá? Porque você é chato pra caramba. Já perdeu a validade? Boa. Quando você vai a uma reunião do seu trabalho, quando você chega lá, os comentários já vem esse crente aí, ó, mais ou menos aí, como diz a Michele. Ou você é aquela pessoa que quando você chega, pode todo mundo olhar para você como insignificante, mas na hora da reunião, vamos cantar parabéns, vamos. Quem vai orar? O que é crente, é claro. Por quê? Porque você é fermento. E aí quando você começa a abrir a boca, meu irmão, o ambiente que está ali começa a ser transformado. Agora imagine mais ainda, você chega na festa lá, e está lá todos os familiares reunidos, ou seus amigos, aí você chegou, você é o fermento, você não vira a massa vira fermento, e aí você começa a conversar com um, conversar com outro,
e as pessoas começam a te dar atenção, e daqui a pouco você está testemunhando o amor de Jesus na sua vida, e daqui a pouco aquele ambiente que estava pesado começa a ficar leve. Por quê? Porque o fermento chegou. Você está fazendo diferença no lugar onde você está, porque você é fermento nessa terra. O reino de Deus é semelhante ao fermento que foi colocado na massa, em 3 medidas de farinha. Então você muda, você leva a diferença para o lugar que você está. Quando você chega, as pessoas param de contar as piadinhas que contavam. Quando você chega, o ambiente se torna diferente. 6º lugar. Olha que interessante. Você já viu o fermento gritar? Não. Fermento, ele trabalha calado. Você coloca o fermento na massa, bateu o bolo. Eu quero ver você encontrar o fermento agora. Você não encontra mais o fermento. Por quê? Porque você nunca vê o fermento trabalhando. Você não vê o fermento trabalhando, mas você vê a massa mudando, crescendo. Você vê a massa mudando. Ou seja, não é pela sua força, meu irmão. Não é pela... Você não precisa querer empurrar a goela abaixo o evangelho para as pessoas. Você não precisa chegar lá na família, todo mundo aqui tem que se converter, senão eu não me reúno mais com vocês. Não é desse jeito que funciona, querido. Você é o fermento. Você não precisa forçar a barra. A sua presença já vai impactar naturalmente. Por quê? Porque é natural, é espiritual. Você chega e as coisas mudam. Por quê? Porque você é o fermento no reino de Deus. Você está me ouvindo, querido? Você quer começar um ano muito bem? Comece a ser fermento no reino de Deus. Nessa terra, perdão. Você está no meio da massa, querido. Não force a barra. Deixe as coisas fluírem naturalmente. Elas vão acontecer. Você vai conversar com as pessoas e as pessoas vão te perguntar e você vai testemunhar. 7º. Agora olha que coisa interessante. O fermento, ele tem que estar na massa para influenciar. Nós falamos no início. Fermento no pacote serve para quê? Para nada, perde a validade. Então, para que ele possa agir, para que aqueles elementos ali possam ser ativados, aquela química seja ativada, é necessário que ele seja na massa. Então eu digo uma coisa para você: vá onde está a massa, vá aonde está a massa. Jesus nos colocou na massa. Sabe qual é a massa? O mundo. Jesus te colocou no mundo, meu irmão. Ah, não aguento mais aquele trabalho porque está cheio de ímpio. Jesus te colocou lá. Entendeu? Eu não aguento mais a minha família. Jesus te deu essa família. Ah, eu não aguento mais. Jesus permitiu você estar lá. Por quê? Porque você é fermento. Você está entendendo, querido? Você é fermento. Jesus orou ao Pai. Disse assim: não retira eles do mundo não, papai. Aí tem gente dizendo: eu quero ir embora. Eu quero ir para o céu. Há uma coisa muito importante quando falamos de suicídio aqui, que há uma briga teológica hoje, para se dizer, quem se suicida vai para o céu? Vocês estão esperando eu responder? Vai estudar, meu irmão. Ninguém aqui tem autoridade para dizer quem vai para o céu vai para o inferno, só Jesus. Ninguém tem sobre a terra autoridade, foi para o inferno ou foi para o céu. Ninguém tem. Jesus é o juiz e ponto. Agora, você nunca vai encontrar na Bíblia um homem de Deus ou uma mulher de Deus que, mesmo estando em depressão, tirou a própria vida. Você nunca vai encontrar. O que você vai encontrar na Bíblia foi Judas tirando a própria vida, que traiu Jesus. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tirou, você vai encontrar Saul, que tirou a própria vida. Sansão não tirou a própria vida, isso aí é a história lá do Eduardo Mastral lá. Teologia baixa. Porque, sabe por quê? Alguém que assistiu o vídeo do Eduardo Mastral? Então deixa eu te dizer uma coisa que ele falou ali, não está certo, querido. Aquilo ali foi um grito da alma dele. Foi um grito da alma dele, porque o seu filho se suicidou no dia 22 agora. Pulou na frente de um trem, um menino de 15 anos de idade, lá em São Paulo. Ele já fez o seminário de batalha espiritual aqui, alguns anos atrás. Um homem de Deus, uma bênção ele. Mas seu filho, aos 15 anos, agora dia 22, se suicidou. Pulou na frente de um trem. 15 anos de idade.
E quando a gente está com problemas na alma, a gente tenta justificar, a gente tem que justificar de alguma forma. E a gente usa até a Bíblia para isso. Então, às vezes, o melhor na vida é ficar quieto. Às vezes, é melhor ficar calado. O silêncio vai nos ajudar. Porque a gente tem que respeitar até o nosso luto, a gente tem que respeitar. E ele, naquele momento que a gente não julga isso, mas não pode explicar suicídio daquele jeito, porque não há base bíblica para aquilo. Não há base para aquilo. E aí nós encontramos, e quando nós olhamos e ficamos assim, Senhor, me tira desse mundo. Eu sei que todo mundo aqui já teve porque todo mundo já falou isso, meu irmão. Moisés já pediu, Elias já pediu, Wagner já pediu, Carlinhos já pediu, Joana já pediu. Você também. Eu não. Glória a Deus, meu irmão, que bom. Santo. Todo mundo já pediu, mas ninguém tirou a própria vida. Precisou tirar? Não. Por quê? Porque o consolo do Espírito vem. O Espírito habita em nós. Então você foi colocado nesse mundo para influenciar. Você está diante de uma massa. Jesus disse, não tire-os do mundo, livre-os do mal. Por quê? Porque eles vão influenciar. Você vai começar a mudar a história de vidas. Você vai mudar histórias de vidas lá no seu trabalho, lá no seu restaurante, lá no seu salão. Você está lá fazendo unha de alguém e começa a conversar. Lá no hospital, lá no quartel que você trabalha, lá tirando o serviço, lá na sua escola, lá na sua fábrica, lá no seu emprego, onde você estiver. Isso é ser igreja. É mudar a história de vida de pessoas, é ser influência positiva, influência de princípios, é mudar histórias. Você é um fermento. Não fique pedindo, Deus, me tira desse emprego desgraçado. Não, querido, é Deus, muito obrigado, se o Senhor me colocou aqui, é porque eu vou mudar histórias nesse lugar. Está difícil? Tá. Está pesado lá naquela escola? Tá. A perseguição é grande? É. Lá naquele trabalho está difícil, mas se Deus colocou você ali, querido, é porque você é uma influência do reino de Deus. Você vai mudar o quadro que está ali. Você trará um novo ambiente. Você é fermento. E sabe o que mais? Oitavo, o fermento. Sabe como que o fermento é ativado? Como que o fermento é ativado? Meu amigo, você pega o bolo, bate, e depois coloca no forno. Tem outro jeito do fermento ser ativado? Não, tem que bater na massa, vai batendo, e depois que bateu bastante, você ainda joga no forno, no fogo, na pressão. Então como que você é ativado? Você é ativado na pressão, meu irmão. Você é ativado no calor. Está molinho para você? Você está desativado. Você está com a validade vencida, meu irmão. Quando começar a pressionar, aí começa o fermento. O fermento começa a orar. Olha, começa a ler Bíblia. Começa a ir para a célula, chega até na hora. Aí dia de semana aparece até na intercessão. Não falta célula. Aí sábado está lá no luau. Começou o curso, estou dentro. Por quê? Alguma pressão está acontecendo. Porque nós somos ativados na pressão, meu irmão. Não entra nessa história aí de que crente tem que ter vida de paz. Crente tem a paz dentro dele, mas do lado de fora é guerra, é batalha. Vamos ter tempos de paz. Por quê? Porque a gente precisa de refrigério. Tem tempo que a gente tem que... Senhor, Ele sabe. E Ele vai pegar você e vai dizer, agora descansa, filhão, vem cá. Vem aqui nos meus braços, eu vou sossegar você um pouquinho, porque eu sei que você está cansadão. Mas vou sossegar você. Mas daqui a pouco Ele vai botar você no chão e vai falar assim, vai, filhão. Porque senão você não sai do lugar. Você vai se acostumar, porque é bom ter uma madeira, né? O tempo todo. Mas para crescer, meu querido, você vai ter que ser ativado na pressão. Se você está passando por pressão, você está sendo ativado para mudar o quadro das pessoas que estão ao seu redor. Somos colocados sob pressão. Só sob pressão é que nós vamos aumentar a massa, vamos influenciar a massa. Você está falando assim, mas lá está muito difícil. Aí Deus está dizendo, é isso aí, perfeito, é para lá que você vai. Eu vou te mandar para lá mesmo. É debaixo da pressão do calor que somos uma influência.
Você sabia que o povo do reino de Deus gosta de pressão? Mas não é, irmãos. A gente não gosta não, mas a gente é ativado da pressão. A gente precisa de uma guerra. Coisas grandes. A gente precisa de coisa difícil para alcançar. Se a gente não tiver meta, que a gente diga assim, meu Deus, isso é muito difícil, é muita pressão. Deus está falando, é isso aí, filhão. Por quê? Porque você é fermento. E não tem jeito, o fermento só será ativado na pressão e no calor. Tem que ter pressão e calor para ser ativado. Então, se você está passando por uma pressão e calor, meu irmão, é porque Deus está ativando você. Deus está ativando você para salvar sua família, para salvar amigos do trabalho, para salvar amigos da escola, para salvar amigos da faculdade, para salvar seus funcionários, para salvar seu patrão, enfim, para mudar a sociedade em que você está vivendo, para lá onde, naquela corporação que você está, dizer, eu não aceito suborno, eu não aceito corrupção, eu não me envolvo com isso. Por quê? Porque eu sou fermento no reino de Deus. Eu não sou influenciado pela massa, eu influencio a massa. A massa pode ser enorme, eu posso ser durante ali com 1000 pessoas, eles podem ser a massa, mas eu continuo sendo fermento. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor mais forte que você puder. Aleluia! Agora, você já tirou fermento de bolo? Não, é impossível. Depois que o fermento for colocado na massa, não tem como tirar mais. Vai ficar lá. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, disse Jesus. Não sou eu, foi Jesus. Este é um dos motivos, escuta isso, hein? Que muita gente sofre por ter se afastado do propósito. Muita gente sofre por ter se afastado do propósito. Por quê? Porque esqueceu do arado, largou para trás e foi viver a sua vida e está dizendo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso nada disso, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso de nada disso aí, não preciso de ninguém. Isso está sofrendo até hoje, por quê? Porque quando o fermento é colocado na massa, irmão, quando você foi colocado nesse mundo é para mudar a história desse mundo. Você tem um propósito eterno nessa terra, não na terra, mas um propósito eterno com Deus nessa terra. Ele quer cumprir algo em você. O reino de Deus é como um fermento, ele influencia, ele muda, ele altera. E aí sabe o que vai acontecer? Aquilo que você mais reclama, escreva isso, aquilo que você mais reclama, você nasceu para corrigir. Aquilo que você mais reclama, eu reclamo do governo. Vai que você é um político. Vai que Deus te levantou para isso. A minha escola está horrível. Deus te colocou lá para mudar então, meu irmão. A minha faculdade tem isso, tem aquilo. Deus te colocou para mudar aquele quadro. A minha empresa está horrível. Deus te colocou lá para mudar o quadro daquela empresa. Por quê? Porque você é fermento. Ou você perdeu o prazo de validade? E fermento que passa de validade, meu irmão, não influencia massa nenhuma. Você tem que jogar fora. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, olha só, vocês foram colocados como fermentos nesse mundo. Há uma coisa que eu sempre digo, a ira da mudança aumenta o nosso sonho. A ira da mudança aumenta o nosso sonho. Quando eu quero ver alguma coisa, que eu vejo assim, meu Deus, isso está errado. Isso está errado. Então eu quero sonhar mais, eu sonho mais, eu sonho que pode ser melhor, pode ser maior, pode ser de excelência. Todo mundo aqui fala do governo, todo mundo que fica irado com o governo, mas você já fez alguma coisa para mudar? Ou você dá dinheiro para o guarda na rua, ou você vai na prefeitura e pede alguém para quebrar o galho para você com R$50. Isso não te deixa irado não, meu irmão, porque isso me deixa irado. Quem tem empresa aqui sabe o que eu estou falando, que alguém já chega para você, já diz, tem um jeito, a famosa frase, mas está demorando, mas tem um jeito de ser mais rápido, e aquilo me deixa irado, irmãos. Ora, se tem um jeito, por que não faz? Por que com um jeito, se é mais rápido, então sem um jeito não pode ser também? Isso me deixa irado. Então quando uma ira surge, quando você vê a sua rua um caos, e está lá, drogas e mais drogas e família sendo destruídas, querido, se aquilo não te deixa irado, o que mais vai te deixar irado? Se você vê a sua rua, as famílias se destruindo, as drogas aumentando,
E você está ali vivendo dentro da sua casa, fecha a sua porta, vou viver a minha vida de crente, santo, salvo e satisfeito, só esperando o céu, que esse povo aí que busque Jesus e que se dane. Se é isso que você pensa, você não é fermento. Você pode ser tudo, menos fermento, mas se você é fermento, você fica irado. Você fica irado, você diz assim, opa, eu nasci para mudar esse quadro. E você começa a pensar, o que eu posso fazer para mudar isso? Por quê? Porque o sonho se amplia. Ei, o sonho se amplia, querido. Ele nos arranca do passado, ele nos leva para o futuro, porque onde estiver a sua ira, irá nascer um novo projeto e um grande projeto. E eu aprendi isso. Eu estou falando de ira, de ódio não, queridos. Eu estou falando de um sentimento que você tem de olhar alguma coisa e falar assim, meu Deus, não pode ser assim. De indignação, a melhor palavra. Não pode ser assim. É ali que nasce um decreto para a conquista. É quando você olha aquilo com indignação e fala assim, não, desse jeito não. Ali nasce um projeto. Você recebeu uma unção para arrebentar cativeiros, para entrar na casa do valente e saquear a casa dele, querido. Você recebeu isso da parte de Deus. E nessa noite, Deus trouxe você aqui para começar 2019 no primeiro domingo, dizendo assim, eu resolvi influenciar a minha geração. Eu não sou massa, eu sou fermento. Então, lá na minha fábrica, lá na minha empresa, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha escola, lá na minha vizinhança, lá com o meu vizinho, lá com a minha família, eu farei alguma coisa para mudar aquele quadro. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que você tem que fazer primeiro? Orar. Comece a orar. Comece a clamar. Você passou ali na frente, um quadro enorme. Já colocou teu nome lá, meu irmão? E aí tem sempre alguém que diz, eu não sou religioso, não preciso de hora para orar. Misericórdia, meu irmão. Então escolhe 15 minutos, não é possível que você não tenha 15 minutos. Deixa a gente ser religioso. Bota lá seu nome assim mesmo. Só por obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Vai lá e coloca. E começa a clamar. E nós veremos a mudança do quadro que nós estamos assistindo. Porque as coisas já começaram a mudar. Já começou a mudar. Quando você vê uma ministra da família, serva do Senhor, seríssima, é porque alguma coisa está mudando. Quando você vê, eu fico me vendo, crente ainda falando bobagem, meu irmão. A mulher de Deus está falando assim, menino é menino e menina é menina. Ainda tem crente jogando piadinha. Está fazendo o decreto que nós acreditamos, que nós pregamos, que nós anunciamos e que nós ensinamos às nossas crianças, que são princípios do reino de Deus. Por quê? Porque é na pressão, meu irmão. A mudança vai ser na pressão mesmo. Por quê? Porque a Damares, ela é fermento. E por que ela está na pressão? Porque ela é fermento. E vai ser na pressão mesmo. Porque você também é fermento. E vai ser na pressão. Se você não gosta disso, meu irmão, você não é fermento. E pronto. E pronto. E aí, eu posso virar fermento? Pode. Agora, se você quiser. É só você rasgar o coração e dizer, Deus, porque Deus, Ele é autor de tudo. Muda o quadro da minha vida. Eu não quero ser mais massa, eu quero ser fermento. E eu quero influenciar a minha geração. Eu quero começar 2019. Nós estamos aí, estou com 9 casas para começar a nova etapa da campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Semana que vem já tem 9 casas novas. Só falta uma. E eu não tenho ainda essa uma. Se for a sua, nos procure, por favor. Só falta uma. Vamos começar. Por quê? Porque essas que já fizeram, já influenciaram muitas vidas. E essas que vão surgir, irão influenciar muitas outras. E é assim que funciona. Se você quer um propósito para você viver nessa terra, seja fermento. O reino de Deus é como fermento. Se você só está lá sentadinho na sua casa, chega do seu trabalho, legal, poxa, legal, trabalhei, eu estou cansado. O que eu posso fazer? Faça no seu trabalho, querido. Eu quando trabalhei na Rio Ita durante 7 anos. 7 anos eu trabalhei na Rio Ita. Trabalhei na oficina da Rio Ita. Fui mecânico de tacógrafo, para quem não sabe. Não parece, mas fui. Trabalhei em vários setores ali, auditoria, enfim. Na época que eu era mecânico de tacógrafo, trocava cabo de velocímetro debaixo daqueles Volvo, queimando o óleo derretendo-se na minha cabeça.
nesse calorão aí, nós nos reunimos e falamos assim, vamos ser fermento? Vamos. Abrimos uma célula, não era célula, dentro do nosso local lá de trabalho. Vamos marcar aqui uma reunião de oração? Vamos. Pegamos as pessoas. O meu chefe fumava uns 10 maços de cigarro por dia. Parecia uma fumaça ambulante. E ali, ele, mais outro, começamos a orar ali. Peguei a palavra de Deus, comecei a ministrar junto com outros colegas que eram cristãos. Todo dia na hora do almoço, todo dia não, uma vez por semana na hora do almoço. A gente almoçava, meio-dia e meia era reunião, meio-dia e meia reunião até 1h. O patrão liberou, fizemos a reunião. Daqui a pouco, os diretores da empresa foram lá assistir o culto. Aquele meu patrão, meu chefe do meu setor, se converteu, aceitou a Jesus, casou-se, formou sua família, está firme hoje, é diácono na igreja que ele está até hoje. Esses dias eu encontrei um menino que também aceitou a Jesus lá, o nome dele chama-se Ricardo. Fui pregar numa igreja aqui em cima, aqui em Vista Alegre, ano passado agora. Cheguei lá, estou sentado, fui começar a pregar, falei, eu conheço esse menino. Ele olhou para mim e falou, Wagner? Falei, eu mesmo. E eu não lembrava o nome dele. Ele, sou eu, Ricardo. Rapaz, Ricardo, é isso mesmo. Ele tinha se convertido lá, ele era ministro de louvor dessa igreja lá. Querido, aí você pensa, será que eu não estou influenciando em nada? O que nós fizemos? Algo que ninguém viu, ninguém sabe, você não sabe de nada, ninguém sabe de nada, mas isso é o fermento. Então comece 2019, meu irmão, não ficando assim, vou ver que dia que eu vou tirar férias mesmo, peraí, é legal, ok, mas o que eu posso fazer para mudar o quadro da vida de alguém? O que eu posso fazer para influenciar, para mudar a história? Porque quem não tem isso, querido, me perdoe, aí entra em depressão mesmo, porque perdeu o propósito. Não que a depressão não chegue por isso, mas porque quando você perde o propósito, você não sabe para onde vai, você não tem alvo, você não tem meta, você não tem nada, você não sabe o que fazer, você não sabe quem é, você se perde no meio do caminho. Mas agora você sabe quem você é. Você é fermento no reino de Deus, você é influência de Deus nessa geração. O que você está fazendo lá na sua escola, Suzy, está mudando gerações. O que você está fazendo lá no seu trabalho, André, está mudando gerações. O que você está fazendo lá está mudando gerações. Faça onde você está. Você não precisa de um ministério de louvor, você não precisa de um palco, você não precisa de um microfone, você não precisa de luzes, você não precisa de nada. Você precisa ser influência, só isso. E ponto. E nós vamos mudar uma geração. É assim que faz. Ninguém precisa de CD gravado, ninguém precisa de DVD gravado, ninguém precisa saber seu nome, seu ministério. Deus é que sabe quem você é, e o diabo também sabe quem você é. E você vai influenciar uma geração inteira, porque você é fermento. Será que pode-se ouvir um amém de crente mesmo? É isso que você é. Então talvez você tenha vindo hoje aqui e fale assim, eu quero uma palavra que levante o meu astral espiritual. Ou você é fermento ou não é, e ponto. Se está vencido, está na hora de revalidar, porque Deus pode fazer isso na sua vida. Deus pode pegar você e usar você poderosamente, porque se você é salvo em Cristo Jesus, você é fermento e você pode influenciar essa geração. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Ao invés de eu botar no Facebook lá suas fotos, coloca mensagens, então pelo menos, pode colocar até suas fotos, mas coloca lá mensagens de alento, mensagens de conforto, mensagens que levantam, mensagens que salvam, mensagens que influenciam. Mude a sua história, tome posse daquilo que você é, reconheça quem você é fermento do reino de Deus nessa terra, para a glória dele, em nome de Jesus. Fique de pé. Por isso que nós cantamos Eu Tenho a Marca da Promessa. Por isso que eu pedi para cantar essa canção, Eu Tenho a Marca da Promessa. Muito antiga essa canção, mas ela fala justamente disso. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir? Quem? Se o Senhor está comigo, ninguém vai impedir. Você irá marcar a sua geração. Comece hoje a fazer isso, querido. Comece agora a fazer isso. Crente é pressão. Cristão é na pressão mesmo. Está difícil?
Talvez você esteja no tempo que vocês estão te batendo. Aí pararam de bater, agora te jogaram no forno. Fazer o quê? É agora que você vai ser ativado. Aí você começa a clamar pelo nome de Jesus. E aí você começa a dizer: eu tenho a marca da promessa. Você estava calado antes, não falava nada, dizia nada, não orava nada, não orava por ninguém. Agora não espera vir a pressão não, querido. Chegou a hora da gente mudar essa geração, trazer uma nova história, um novo cântico, um novo momento. Talvez você que esteja aqui conosco hoje e que por alguma razão, você deixou esse prazo de validade passar. Eu já fiz isso na minha vida, querido. Um tempo da minha vida, eu passei do prazo de validade. Mas Deus foi lá e trouxe de volta. Todo mundo aqui talvez já passou por isso. Todo mundo. Mas Deus é capaz de fazer isso, trazer isso de volta. Eu queria orar por você. Eu queria orar por tua vida agora. Porque eu quero começar 2019 ativado no Espírito, ativado no meu Espírito. Talvez eu tenha feito planos: eu vou ganhar isso, eu vou montar isso, eu vou montar aquela empresa, eu vou ganhar dinheiro assim, eu vou ganhar dinheiro, legal, ok. Mas a Bíblia diz: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Estamos fazendo tantos planos, mas quais são os seus planos espirituais? Quantas vidas você quer influenciar esse ano? Quantas pessoas você precisa se aproximar para fazer novas amizades, novos relacionamentos, para mudar histórias? Quantas famílias você quer ver restauradas através de você? Pense sobre isso. Qual é o nosso propósito nessa terra? Nós somos embaixadores do reino, nós somos uma influência. Não podemos ser uma influência negativa. Temos que ser uma influência do reino de Deus nessa terra. Senti no meu coração de orar por você, querido, porque eu sei que talvez alguém aqui tenha terminado 2018 e olhou, um ano inteiro se passou. Um ano inteiro. E nenhuma vida, nenhuma alma, nenhuma influência. Será? E você está dizendo: chega, eu sou fermento, eu não sou massa. E hoje você está dizendo: eu tenho a marca da promessa. Pai, em nome de Jesus, se é do teu Espírito essa palavra, se foi o Senhor que disse: Wagner, prega de novo, fala de novo. Se foi o Senhor, alguém aqui está sendo tocado pelo Senhor. Alguém aqui que largou o ministério, que talvez abandonou já o sonho da família, que não está acreditando mais em tantas coisas, que não confia tanto assim mais, que está parado no cantinho vivendo a sua própria vida e não quer se envolver com nada. Mas hoje, Senhor, se alguém foi tocado, é porque foi o teu Espírito. Não foi carne, não foi sangue, não foi por violência, não foi por isso, foi pelo teu Espírito. E ó Deus, nós queremos orar por essas pessoas, ou por essa pessoa, que seja por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Se é você essa pessoa, em nome de Jesus, com coragem, querido, eu quero orar por você agora. Eu quero que você venha aqui à frente. É para quebrar o gelo mesmo, para não ter medo. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus.